Boa noite. Eu vou introduzir a minha fala aqui, no sentido, como é uma semana e é a terceira semana de reflexões, o foco da minha fala significa as reflexões a respeito do consumo de drogas, tá? Eu sou lá do CAPS-AD, né? E o tema é a dependência química e os tipos de internações. E a minha fala vai no sentido dessa reflexão, dessas reflexões além deste tema, né? Eu acho que eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Deixa eu ver. O quanto esse tema é um tema urgente, né? É um tema atual e mexe até com as nossas impotências enquanto ser humano, enquanto profissional, né? A gente está aqui para pensar o consumo de drogas e suas vicissitudes, né? Que a gente possa pensar a questão da internação, mas sair daqui pensando além da internação, né? Refletir para além das internações. E uma pergunta importante para a gente, acho que introduzir essa fala, no que diz respeito ao consumo indevido de drogas, o que você pensa para além das internações? Essa semana, né, dia 26, o Dia Internacional contra o Uso de Drogas, né, está acontecendo vários debates no Brasil inteiro, no estado de São Paulo, né, nas universidades. Eu trouxe só algumas aí para a gente pensar, né? Por exemplo, vai ter aí alguns eventos que vai falar as múltiplas faces de políticas de drogas de São Paulo. Outro tema que vai acontecer dia 26 de junho chama Acolha, Não Puna. Drogas e internação forçada, é o pessoal da Unifesp, é o da Artil, que é um psiquiatra renomado. Aconteceu há pouco tempo, semana passada, temas aí com o professor Carline, que é um grande pesquisador na área de drogas no Brasil, né? E o tema é Cracolândia, soluções rápidas para problemas complexos. O que precisa ser dito, também são discussões, até para a gente ampliar as nossas visões sobre acerca do tema consumo de álcool e outras drogas. Também aí está acontecendo o tema, precisamos falar sobre a Cracolândia, vai ter um workshop de redução de danos, que até um palestrante que vai estar a semana que vem ali no CAPS, né, nessa semana com a gente. Esse outro debate é a criminologia midiática de guerra às drogas. Esses são só alguns exemplos para pensar o quanto esse tema está sendo discutido sobre vários pontos de vista, tá? E o nosso tema, né, que a gente está discutindo aí, é a questão das internações. Eu não vou aprofundar nas questões das internações, porque o meu foco é refletir para além das internações, né? Então, aí são algumas fotos para a gente pensar do quanto ela existe, mas tem que ser algo muito cuidadoso, né? Porque senão fica algo que desrespeita a vontade do ser humano, né? Pode ser uma forma de uma internação em que eu predomino a religiosidade, isso tem que tomar muito cuidado, só para a gente pensar sobre as práticas e o que a gente tem visto aí no dia a dia. Vou falar um pouquinho do CAPS, né? Não sei se todo mundo conhece, que é um serviço que tem aqui desde dezembro de 2007. O papel do CAPS, ele está na política de saúde mental do SUS, tem a função de construir um território de atenção e tecer a rede de cuidados, garantindo o acesso e a equidade da pessoa com transtorno mental, né? Na verdade, o foco do CAPS é esse caminho de promoção de autonomia e direitos da pessoa, né? Então, o CAPS também tem a Lei 11.343, atua na perspectiva também da abstinência, porque algumas pessoas escolhem e conseguem largar as drogas, né, buscam abstinência, e tem pessoas que não conseguem ou não querem fazer, né, esse tipo de caminhada. Então, também, o CAPS também trabalha com redução de danos, porque é uma política nacional sobre drogas, né? A redução de danos, ela foi regulamentada como uma estratégia que se insere nos espaços institucionais por meio de políticas centrais da saúde do SUS, né? Tem políticas, elas são baseadas em política. A Política Nacional de Atenção Básica, a Política Nacional de Saúde Mental, a Política do Ministério de Saúde da Atenção Integral de Usuários de Álcool e outras drogas e também da Política Nacional sobre Drogas, né? Só para a gente lembrar aí, passar um pouco aqui.
A redução de danos, ela trabalha com o protagonismo e autonomia do sujeito, né? Esse acolhimento e vínculo, ações não higienistas, busca criar novos instrumentos e tecnologias de intervenção. Uma coisa importante na redução de danos, que é a ética do cuidado. Aqui não tem uma coisa se é contra ou a favor. O foco não é a droga, mas é um sujeito de escolhas e de direitos, né? Existe essa produção e promoção de saúde e esse cuidado integral, né? E acho que quanto a essa questão da liberdade de escolha, né? Não precisa ter uma exigência de uma abstinência total para que a pessoa possa buscar um tratamento. Então, eu acho que é importante a gente repensar nisso também, né? Aqui, é muita coisa, só vou destacar lá em cima. A redução de danos, ela aceita a inevitabilidade de um determinado nível de consumo na sociedade. Define seu objetivo primário, como reduzir as consequências adversas desse consumo. E tem uma política, que é a política de guerra às drogas. É uma política que pressupõe que existe uma sociedade sem drogas. Será que existe uma sociedade sem drogas? Será que vai existir uma sociedade sem drogas? O foco na política de guerra às drogas é acabar com as drogas, né? E a gente escuta, eu trabalho com isso há 18 anos, fiz o meu mestrado na Metodista, trabalhando em internações, né? O que mais se fala, tanto é que a gente está falando isso aqui, o que mais se fala é internações, né? A gente escuta um perfil muito de preconceito de quem usa droga e de quem usa crack, né? Parece, as pessoas falam, quem usa crack morre rapidamente. Nós atendemos pessoas que usam crack há 30 anos. Ele pode morrer pelo crime. Agora, né, só para a gente tirar um pouco o preconceito e ideias prontas de quem usa crack, né? A gente vê muitas soluções simplistas, porque a gente não tem essas respostas. A gente tem certezas, a gente tem medo, a gente tem que construir uma política nacional sobre drogas, né, e ouvindo os usuários do serviço. O que a gente observa são políticas que vêm de cima para baixo. A gente precisa ouvir as pessoas, né? O foco é somente na abstinência, né? A gente vê isso muito comum no dia a dia, né? Essa questão da repressão, do proibicionismo, e ainda é um tabu falar em drogas, né? É um tabu falar na escola, na família, enquanto a gente precisa desconstruir. E será que nós também não temos tabus em relação a isso, né? Eu não uso drogas, eu não estou aqui qualificando se é um dependente químico ou não, né? Ou um uso prejudicial. Só para a gente tirar esse preconceito que é droga, né? Ou uma pessoa que consome drogas. As pessoas que consomem drogas, todas têm uma dependência química. A gente tem que tomar cuidado com erros em diagnósticos, porque isso é muito comum, né? Qual é a droga de vocês aí? É a Coca-Cola? Né? O quanto são substâncias que estão aí no nosso dia a dia, né? O Dartil, que é um professor, um psiquiatra da Unifesp, ele pergunta: a gravidade de encontrar um baseado na mochila do filho é a mesma de vê-lo chegar bêbado de uma festa? Se a gente perguntar isso para uma mãe, ela vai ficar mais horrorizada quando vê a maconha, né, com a bebida. Só para a gente pensar um pouco na hipocrisia da nossa sociedade, que classifica drogas lícitas e ilícitas, né? Só para a gente pensar sobre isso. Por que o álcool é uma droga, né, lícita? Então, dentro das nossas visões, das nossas experiências, do nosso trabalho, nós também temos os nossos preconceitos, temos estigmas, temos mitos, né? Tem uma questão que chama demonização de algumas drogas ilícitas. E quando a gente trabalha, eu trabalho diretamente com as pessoas que escolhem mudar de vidas, né? E o quanto a gente tem que trabalhar com respeito. Tem políticas que faz com que o sujeito não exista só um drogado. O sujeito não é sujeito, ele é sujeitado ao outro. Tanto é que ele não tem voz ativa, né? Você vê práticas assim. Então, só para a gente pensar até que ponto, em nome de ajudar o outro, eu passo por cima do outro, né? Tem as modalidades de intervenções. Eu estou só ampliando essas discussões, porque o foco é falar das internações. O que eu estou trazendo como reflexão é de quanto tem várias maneiras, modalidades de intervenções em álcool e droga, tá? Só para a gente não ficar preso. Quando a gente fala dependência química, já vem na cabeça internação. A gente precisa ampliar as visões, tem outras formas. Tanto é, gente, lá embaixo tem
sem intervenção formal. Tem gente que para de usar, já eu atendo em Pinda, pessoas que largaram o crack sem nenhuma internação, sem o CAPS-AD, sem grupos de mutua ajuda, né? Só para a gente pensar. Então, tem várias possibilidades, que a gente não saia daqui pensando somente na internação, né? Então, tem as intervenções da religião, do senso comum, da ciência, né? Cada um do seu ponto de vista, cada um com as suas verdades, e que a gente possa sair daqui refletindo, tá? A política pública, existe uma plataforma brasileira de políticas de drogas, né? Só acessar o site aí na internet. São especialistas no assunto que protestam contra as medidas que vão contra a política de humanizar o tratamento ao usuário de drogas, reforçando a guerra às drogas que vem sendo criticada por organismos internacionais por provocar mais prejuízos à saúde das pessoas do que o próprio uso de drogas. A política de drogas deve focar a redução de danos, na promoção de direitos e não no combate de substâncias. Acho que eu vou ler só o final aqui. Igualmente, os programas de redução de danos e da disseminação de informações qualificadas sobre drogas, de tanto evoluírem nos últimos anos, não podem ser ignorados e ofuscados em favor de discursos ultrapassados que veem no medo e na abstinência total como único objetivo possível da ação estatal. Então, a gente tem outras possibilidades. A gente precisa estudar. Eu até tirei aqui, porque é muito slide, né? Tem vários links falando de redução de danos, para eu não ter uma visão preconceituosa. Não é apologia e nem um incentivo ao uso de drogas, não é isso, é um cuidado com o ser humano. O que mais que eu posso refletir além da internação? Né, para não ficar fixo na internação. Quando você pergunta dependência química, até você escuta, eu dou aula na faculdade, até estudantes de psicologia, com uma visão até um pouco fechada, já fala que é internação, nem para pensar, porque cada caso é um caso. Para além da internação, eu tenho que pensar que existe um sujeito que tem uma história, que tem uma subjetividade, que eu não posso falar, todo mundo que usa droga é assim. Eu lido com singularidade, né? Eu não lido com drogado, tá? A relação desse ser humano com as drogas, né? Qual é a relação que o ser humano tem com a droga? A gente precisa pensar sobre isso para falar do consumo de drogas, porque senão eu fico muito simplista, né? Há uma sociedade pós-moderna que incentiva as drogas, no sentido da adicção, da compulsão, da relação com o prazer, né? Você vê lá no CAPS-AD, a gente tem um tratamento para as pessoas que são dependentes de remédios, a gente tem a indústria farmacêutica aí por trás, no sentido desse estímulo, né? Da questão do abuso dos remédios, né? Então, tem uma sociedade imediatista que estimula o uso de substâncias também. Existe um contexto, existe o simbólico para cada um, né? Quando você fala, uma pessoa que usa o álcool sozinha dentro de casa, 3 litros de cachaça por dia, é diferente quando ele bebe a cachaça no bar, né? Eu preciso avaliar, eu não tenho que estar com o meu saber, usando o meu saber, passando por cima do outro. Tem muito mais coisas, né? Existem fatores existenciais na vida do sujeito, fatores fisiológicos, fatores sociais, que é muito forte, fatores econômicos, fatores psicológicos, preconceitos, né? Um cara que está no uso do álcool, às vezes ele vai a alguma instituição e fala, eu sou desrespeitado. E ele aprende a se respeitar, porque a gente também está aqui para falar de direitos humanos de quem usa substâncias. Eu também tenho que pensar, além da internação, desigualdade social, pobreza, falta de educação, falta de planejamento familiar, as comorbidades. Muitas pessoas têm uma depressão que não é cuidada, né, nem sabe disso, ela passa uma vida toda com uma depressão, sinais depressivos, e vai beber, e aí de repente talvez desenvolva até o alcoolismo, tem as comorbidades, né, para além de pensar em internação, tem as perspectivas e as motivações. Quando você pergunta para um jovem, por que você fuma maconha? Ele poder falar isso sem repressão, sem medo, ele poder falar, eu uso por isso. Né? Acho que isso falta uma escuta verdadeira, porque o preconceito vem antes, né? Preciso pensar em recaída. As pessoas não falam em recaída, morrem de medo de uma recaída. As pessoas não recaem, né? E aí, se ela recair? Se ela ficar 1 ano sem usar crack, como que ela lida com isso? O que ela aprendeu? Porque eu estou falando aqui de crenças, eu estou falando de ideias. Cada um que tem uma ideia, cada uma tem experiência. Eu estou falando no meu ponto de vista. Estou falando a partir da minha fala, enquanto psicóloga, enquanto psicanalista, enquanto profissional do CAPS-AD. Eu preciso falar de internação, também preciso pensar que sociedade é essa sem drogas que a gente coloca, né?
Tá lá o cara que toma cervejinha, a mãe que toma remédio para dormir, né? O adolescente que fuma maconha, o filho que usa Ritalina, né? O pai que é viciado em jogo, né? Que sociedade é essa? Relação do prazer, gente, falar de consumo de drogas, para além da internação ou não, é falar de prazer. Né? Qual é a relação, né? A gente trabalhou até um texto com o pessoal, estou terminando, que é essa questão da relação de prazer com as coisas, o quanto isso precisa ser discutido. As pessoas têm tabus de falar sobre prazer, consumo e uso prejudicial. Será que todo mundo que usa, né? Eu atendo em consultório pessoas que fazem uso de cocaína e que não são dependentes, pode até não ser dependente ainda, mas existe uma diferença muito grande de um uso, de um consumo, do que uma dependência. E as escolhas, as pessoas têm escolhas na vida. Tem gente que está casado com uma pessoa, com um relacionamento que é uma droga há 30 anos, né? E ninguém pega ela internado à força. Eu preciso pensar, quando eu falo de drogas, acabou meu tempo, né? Eu preciso pensar, porque quando falo da questão do tratamento e intervenção, vem muito só essa questão da internação, ou dele parar de usar droga, que vai resolver todos os problemas dele. Até o paciente no CAPS-AD fala, eu achava que quando eu parasse de uma vez, acabaria todos os meus problemas. E ele fala, não. Agora que começa, e eu vou fazer o tratamento para enfrentar, agora que começa, não é isso, não é só isso, né? Agora que eu começo a reconstruir a minha vida, né? E às vezes, até a partir de redução de danos também, quando de repente uma pessoa começa a estar mais motivada. Para pensar em tratamento e intervenções, eu não posso só pensar na Secretaria da Saúde, né? Todas as secretarias têm que estar envolvidas, assistência social, educação, habitação, trabalho, esporte, né? Todas essas têm que estar junto, para não ficar muito simplista, porque é um conjunto de ações. O pessoal lá da Cracolândia, o Dartil, o pessoal lá da Unifesp, né? O Dartil tem uma ação que ele fez lá, e a adolescente foi criada na rua, e ela falou pro Dartil, ô tio, você pensa que é fácil ter que se prostituir, né, para estar aqui? Eu preciso usar drogas, tá? Então, a gente precisa pensar para além das internações, que é um projeto, até uma política municipal sobre drogas de Taubaté. Qual é a sua maneira de compreender essa temática? Você veio aqui hoje para sair mais aberto, para pensar, né, para a gente desconstruir algumas questões. Quais são os posicionamentos do município de Taubaté? Porque aí tem um retrato de Taubaté, né? A importância dessas novas reflexões e a construção de inovações, porque esse tema é muito complexo, né? E ele nos ajuda até a repensar na nossa arrogância de saber tudo, né? Eu só vou fechar com uma frase que eu escrevi. A condição humana me encanta. Me encanta pela sua complexidade, pelos seus paradoxos, pelas suas incertezas, pelas suas paixões, pelas suas alegrias, pelos seus sofrimentos. Me encanta pela sua finitude e pelas escolhas diante disso. A condição humana me encanta, pois a sua vida está no porvir. Me encanta pela sua capacidade de fazer outras opções na vida e pela possibilidade de ser além do que já está sendo. Obrigada.